A melhor maneira de acabar com o racismo é não tocar no assunto. Meu nome é Leonardo, vulgo Léo Preto. Por que não cotas? Por quê? Agora, irmãos, vou falar a verdade. A crueldade que fazem com a gente só por nossa cor ser diferente. Somos constantemente assediados pelo racismo cruel. Bem pior que o fel é o amargo de engolir um sapo. Só por ser preto, isso é fato. O valor da própria cor não se aprende em faculdades ou colégios. E ser negro nunca foi um defeito, será sempre privilégio. Privilégio de pertencer a uma raça que com o próprio sangue construiu o Brasil. Subraça. É a puta que o pariu. Subraça. É a puta que o pariu. Ser negro no Brasil é muito ruim. Ser negro está associado a pobre, a feio, né, a ignorante. Então, essa foi o tempo inteiro a cultura passada. E isto, na verdade, fez com que acentuasse não só o racismo, mas acentuasse a discriminação social. Negro é visto como uma aberração, extremamente feios, são muito feios, são, né, exageradamente, né, feios. A fealdade é uma característica desses programas. A fealdade, então tudo aquilo que eu falei, né, são feios, são malvados, são burros, né, então toda essa pensa de inferiorização dessa população, ela está jogada no subconsciente da população, né, cotidianamente, acaba vendo sempre os negros e as negras como, né, como seres que não têm nenhuma importância, que não tiveram nenhuma importância no nosso dia a dia. Você não vê negros e negras em nenhum curso, você não vê nem estudantes, muito menos docentes. No alto escalão, né, da hierarquia universitária também você não vê isso. A maioria da população negra está concentrada nos serviços de menor projeção social. Não que eles sejam inferiores, mas tem menor projeção social, né? Algumas profissões existe o racismo, em várias áreas, às vezes a nível de trabalho ou a nível até pessoal, né? E certo preconceito de várias pessoas. E eu acho que as pessoas às vezes até tentam encobrir esse diferencial, mas ele existe no Brasil. Rapaz, existe, mas é pouco. Eu acho que existe pouco racismo hoje em dia. Não é mais tão como antigamente. Às vezes, vamos supor, uma pessoa de cor vai de camiseta e bermuda em algum local, né? E entra numa loja, aí as pessoas já ficam todas desconfiadas. Ela não vai falar que ficou com medo ali para ir para a pessoa, né? Mas logicamente a pessoa em si percebe. Existe racismo no Brasil, isso é inegável, né? Agora, não com a característica de agressividade, violência com que tem em outros países. Ao contrário, na minha visão, o Brasil é o país mais mestiço do mundo, né? E convive muito bem com isso. O Brasil é um país de perfil muito solidário, né? E aqui, graças a Deus, nós não tivemos situações como viveu, por exemplo, os Estados Unidos ao longo da sua formação como nação e tampouco a África do Sul. A sociedade brasileira é extremamente racista. E ela está estruturada nessa. E você vê que a gênese, a estrutura do país é uma estrutura racista. Né? A partir do momento que você olha para ela e você vê que a discriminação ela é vista com naturalidade. A naturalização da exclusão. Então, a melhor maneira de você combater certas diferenças é não tocar no assunto.
Quando era tenente do Exército, estou com 59 anos de idade, era comum dia 3 de maio, eu como tenente, um cara mais antigo, um sargento, né, dá ideia, né, e sempre fazia isso. Atenção, branco para cá, negro para lá, e o futebol, a pelada, comia solto, sem problema nenhum. Foi para a cantina tomar uma Coca-Cola, está resolvido o assunto. Hoje, se alguém falar isso, ele vai ser preso. Tudo é preconceito. Tem gente que fica fazendo deboche na escola mesmo onde eu estudo. Eu já vi uma menina lá descartando a outra porque ela é moreninha, fazendo piadinha. Acho isso ridículo. Eu acho que a maior parte dos negros, como a população pobre, se concentra na periferia, que a gente chama que é fora do plano piloto, as ruas a norte e fora das cidades satélites assim, que tem maior pessoas com poder aquisitivo, Lago Sul e Lago Norte. Acho que a maior parte se concentra até no entorno, mas principalmente na parte das cidades satélites. O racismo é uma doença que penso que o ser humano absorveu de autoritarismo, né, de tutela e o fato das diferenças, sobretudo, de uma etnia querer sobrepor a outra. Então esse racismo é um racismo que ele está no inconsciente e no consciente de muita gente no Brasil. Você não pode impor certas coisas por lei. 1 a 4 anos de cadeia, 1 a 3 a 5 anos, tipifica em racismo. Não é por aí, você está vivendo um inferno. Inferno. A própria forma como a gente coloca as nossas leis, elas propiciam, né, que a gente separe, que a gente exclua algumas pessoas, isso é fato. Cota, esse negócio todo, acaba sendo, para mim, é uma forma de racismo. A lei de cotas, né, é a lei 12.711, de 29 de agosto de 2012. Ela foi promulgada pela Presidenta da República, né, porque nós temos um histórico de desigualdades no país, né, em que a maioria da população negra e indígena ainda não atingiu os níveis de escolaridade que deveriam. O que foi bom é que essa discussão começa, né, com o movimento negro, né, como uma medida de reparação. No século XX se discute essa necessidade. A Constituição brasileira avança, né, na medida em que coloca que devem ser tomadas medidas de igualdade de oportunidades. Então, a lei de cotas é constitucional desde, né, 88, entretanto, o debate que se travou atrasou, né, o processo de adoção das cotas, né. Então, a lei de cotas é algo que nós pensamos que pode favorecer a eliminação das desigualdades, porque na medida em que a educação é instrumento, né, para melhor oportunidade de emprego, né, de acesso a bens de consumo, de melhoria, né, da renda, né, das famílias, né, muitos jovens, né, que não vislumbravam isso, né, podem vislumbrar a melhoria da qualidade de vida. Todo mundo é ser humano, tem o mesmo número de neurônios, tem a mesma capacidade motora, tem a mesma capacidade mental e vai produzir de acordo com o seu empenho, de acordo com a sua característica. Então não tem nenhuma razão para a gente ter no Brasil um tratamento que se tentou dar no Brasil. Nós aqui no Parlamento lutamos muito quando passou aqui o Estatuto da Igualdade Racial, exatamente para não construir no Brasil um regime de segregação. Nós somos diferentes, é isso que a gente precisa se assumir. Eu sou diferente. O que eu não quero é desigualdade entre essas diferenças, que é uma coisa diferente da outra. Porque Brasília tem um antecedente importante na lei de cotas, né? Brasília, no começo do ano 2000, discutiu a questão das cotas. Bom, decidimos pela cota, fomos pioneiros no Brasil pela questão de cotas. E aí essa discussão passou para o Brasil inteiro e virou uma lei, né? Mas uma discussão feroz que teve aqui dentro
era se você podia se autodeclarar ou não. Né? E aí, na época, haviam dados que mostravam que a autodeclaração chegava a colocar, em alguns lugares, até 80% de fraude. Essa discussão morreu agora, porque, mais uma vez, uma lei federal diz que é autodeclaração. Hoje é autodeclaração e tal, e acabou. Eu achei que a postura da Universidade de Brasília quanto à cota foi muito positiva. Aí, 10 anos depois, os resultados que temos da lei de cotas também foram positivos. No entanto, a lei de cotas eu sou contra, eu acho ruim, pelo princípio. Por que eu digo isso? Pelo princípio de tirar a autonomia da universidade. Eu prefiro, né, que a gente erre de forma descentralizada, que as universidades decidam o que é melhor para ela, até para errar. E aí, quando no Estado Democrático de Direito, como o nosso, a questão é levada ao Congresso, e aí os nossos representantes falam assim, ó, é este o caminho, acabou a autonomia. Eu sou cotista e acho que as cotas sociais não é só um sistema de reparação para negros, mas é para ter uma universidade enegrecida, porque hoje em dia, se você andar para a universidade, você quase não vai ver negros, você não tem professores negros. Eu venho numa família de classe média em que cotas é uma coisa meio estranha pra gente, até porque todo mundo na família, a família é muito grande, veio daquele aspecto da meritocracia, sacou? E se o cara merece a vaga, ele tem que estar lá, caso contrário, não. Só que eu entrei aqui, eu estou no 8º semestre já, e o engraçado com as cotas é que eu vi que a maior parte dos alunos que entram por cotas, tem exceção, é claro, eles dão mais valor, sabe, à vaga, eles estudam mais e assim por diante. Então, entre um cara que tem uma nota melhor no vestibular e um cara que vai se esforçar mais aqui dentro, é preferível um cara que se esforce mais aqui dentro. Eu discordo muito das cotas raciais. Eu acredito que é você dizer que aquela pessoa, pela etnia dela, ela tem menos capacidade do que a outra. E eu acho que não é isso. Eu acho que as cotas têm que ser como sanar a deficiência do governo em relação ao sistema educacional. Então, se o sistema educacional público é ruim, que seja para os alunos públicos, de escolas públicas. A maioria da população mais pobre hoje em dia é negra. E eu acho que é importante para a inclusão racial dentro da universidade, que a gente pode ver que não tem muitos alunos negros. E os mais pobres, os poucos que têm, é uma dificuldade para conseguir bolsa, conseguir auxílio, conseguir, enfim, benefício na universidade, eu acho que é certo. Eu sou a favor da lei de cotas por conta da representatividade. Hoje em dia a gente não tem deputado negro, não temos empresários negros, as pessoas de destaque na mídia são muito poucas, temos poucos atores negros, na publicidade também, e a partir do momento que você insere o negro na universidade, você dá mais condições da nossa sociedade ter uma maior representatividade. Sim, eu passei esse processo dentro da sala de aula. Eu vi os meus alunos negros, claramente negros, orgulhosos, né, de ser negros, e tirando 10 em provas de máquinas elétricas. Então, com uma satisfação muito grande de ver isso. Agora, falar da coisa particular não é científico, né? Então, fizemos um grande estudo na universidade que mostra, né, um bom desempenho, o perfil, a cara da sala de aula mudou. Então, você vê... É visível, né? Estou dizendo, eu conheci a universidade antes, conheço ela agora depois. Na sala de aula, a percepção é muito clara de mudança. Então, não há dúvida que a política mudou a cara dos estudantes da Universidade do Brasil. Agora, com essa questão de políticas de cotas, né, me pareceu uma ameaça para aquelas pessoas que sempre tiveram cotas majoritárias. E elas nunca perceberam que elas eram maioria e que naquele espaço tinha uma minoria quase que absoluta, quando, na verdade, do ponto de vista populacional, o negro é maioria. Por que ele não está sendo visto nesses lugares? Pergunto para esses brancos que estão reclamando na universidade, ceda tuas vagas para negros. Só ceder.
Ele está lá dentro e fala, tem pouco negro aqui dentro. Mas se você for ver, olha, se o vestibular fosse aplicado agora aqui, reaplicado aqui, você vai perder a tua vaga. Vê se ele é favorável à cota lá dentro. E eu acho que é um absurdo tu estabelecer que os negros brasileiros precisam de tratamento diferenciado porque eles são menos capazes que os brancos. Eu não acredito nisso, porque acredito nisso é racista, eu não sou. O negro tem competência, que a negra tem competência e que ela vai fazer a mesma prova. A única coisa que ela vai ter garantida é 20% das vagas. Primeiro, vamos lá. O branco foi buscar o negro na Itália? Foi lá na África e aprisionou o negro na África e trouxe para cá? Algum tempo da história? Sim ou não? Não. Quem entregava o negro era o próprio negro. Os brancos nem pisavam no solo africano. Os próprios negros, a luta entre eles, que havia o estímulo sempre de jogar um contra o outro, como o PT faz aqui no Brasil, tá certo? Os próprios negros entregavam os negros. Tem um pouco do saldo, né, das relações estabelecidas na época da escravidão, né, e as pessoas que foram escravizadas foram africanos que foram capturados em África para trabalharem aqui, né, serem escravizados, e aquela coisa da escravidão se deu por conta do pensamento mesmo, né, branco, de que negros, indígenas são inferiores e eles são superiores, né? Sou favorável a essas ações afirmativas que buscam resgatar, né, injustiças históricas que foram cometidas contra os mais variados setores, e no caso do Brasil, a escravidão e o prolongamento da exploração, da dominação, da discriminação contra o povo negro exige que o Estado busque formas efetivas de integração. É importante quando se fala nessa questão do racismo, que eu digo que é uma doença, porque isso está introjetado fortemente na cultura do povo brasileiro, até por sua herança, né, por ter herdado uma herança que foi uma herança que não só desconheceu a população existente no Brasil, no caso dos indígenas, como o valor individual e coletivo dos escravos que trouxeram para o Brasil. Já teve gente branco aqui reclamando aqui comigo, revoltado, pobre. O meu filho foi preterido num concurso porque não era afrodescendente, um cara com nota menor entrou na frente dele. Está criando ódio entre nós. Que isso, essa coisa de cotas? Mas vai tomar o lugar do outro quem, cara pálida? Entendeu? Perguntar, do outro quem? Que você vai estar tomando lugar, que a sua inteligência vai estar ocupando lugar. Eu sou negra ou eu não sou negra? Por que eu vou ter medo e vergonha de dizer que eu sou negra? Por que tem que diferenciar pela cor da pele? Por que não é pelo esforço? Você acha justo? E tenho as cotas como denúncia. Na medida em que as políticas públicas ainda do nosso país não conseguiram alcançar esse segmento tão expressivo, que é o meu segmento da negritude, eu penso que cotas ainda é muito pouco. Eu tenho cotas como um paliativo. Se eu sou mais de 50% da população brasileira, eu quero ter mais de 50% de oportunidade. Eu luto para que um dia eu não precise, no meu país, falar em cotas. É isso que eu penso. Aí o país vai ter igualdade racial, social, né? Eu vou poder ser eu mesma e não querer ser o outro, e o outro não vai precisar achar que eu estou tomando o lugar dele. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia. Que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando o que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito.
Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o